Hi, Humans! Tô cheia de anel, não consegui fazer. Hi, Humans! Sejam muito bem-vindos a mais um super episódio do Smiley Talks. Hoje, com a presença ilustre dela, que eu tive a honra, o prazer de conhecer na pandemia, cerca de 4 anos atrás. Nos tornamos amigas, porque compartilhamos dos mesmos princípios e valores. Ela é uma mulher... Uma menina mulher, porque ela é muito jovem para tanta responsabilidade e ela é realmente uma mulher admirável. Antes de mostrar o rostinho dessa pessoa fofa e linda, eu quero falar um pouquinho sobre ela. Ela se dedica à promoção dos direitos humanos e à luta contra a violência sexual e tráfico humano. É graduada em Relações Internacionais e educadora, Master EZPAS. Além de ser autora do livro Basta, com uma trajetória missionária de 8 anos. Seja muito bem-vinda, Thaís Rocha! Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, né, para a gente falar de assuntos tão importantes que não são falados. Então, muito obrigada por essa abertura, da gente conseguir falar um pouquinho sobre direitos humanos, né, as temáticas que eu trabalho dentro do Instituto Basta. Então, estou super empolgada, né? Espero que vocês gostem. É uma honra para a gente recebê-la. A gente sabe que são temas delicados, que geralmente as pessoas não gostam de falar sobre. Então, tê-la aqui realmente é um presente para o nosso programa, porque nós nos sentimos especiais em poder ser porta-voz de tudo que você carrega, se empenha, levanta e faz acontecer. Thaís Rocha tem 29 anos, é uma linda menina, nascida em Vitória, no Espírito Santo. Cidade maravilhosa. Hoje vive na Alemanha. Sim. E me conta, tá morando na Alemanha por conta do seu projeto? Como que tá? O que é o Instituto Basta? Faz aí um pano de fundo para se apresentar para o pessoal. Eu tô morando na Alemanha, tem um projeto lá também, mas nós atuamos aqui no Brasil, né? No Brasil inteiro, no Instituto Basta, mas a nossa visão ela é global, até porque a violência sexual, o tráfico de pessoas, infelizmente, é um problema global. Então, eu atuei por muito tempo aqui no Brasil, atuei também em outros países, e agora me encontro na Alemanha, executando um trabalho contra a exploração sexual, mais específico dentro dos bordéis com as meninas que estão em situação de prostituição e que muitas das vezes são enganadas, né? O tráfico humano faz isso. Engana, usa o seu sonho e depois te explora. Então, a gente tem tentado combater esse crime que tem crescido. Infelizmente, o tráfico de pessoas lucra por ano mais de 150 bilhões de dólares. Uau. Então, é um crime que tem crescido, né? A gente tem uma previsão aí de passar o tráfico de armas e de drogas, mas é um crime que ninguém fala a respeito, né? Imagina, um crime maior que drogas e armas, a gente fala sobre a criminalidade, mas não estamos falando que existem pessoas, organizações criminosas vendendo, usando o ser humano como objeto. Então, é isso que eu tenho tentado combater, né? Te fazendo uma pergunta para que eu acho que a gente comece a esclarecer o tema para o nosso público, para o meu e para o seu público. O que abrange de forma pontual a violência sexual, o tráfico humano? Quais são as vertentes? O tráfico humano é para vender para tráfico sexual, órgãos, enfim. E a mesma coisa, explica um pouquinho para a gente as diferenças que existem entre esses processos, enfim. Dando um resumo assim, do que é o tráfico de pessoas, né? Para mim, o tráfico de pessoas é a exploração da vulnerabilidade de alguém. Então, antes, quando a gente olha a escravidão, por exemplo, colonial, tinha a questão da cor, por exemplo, né, da raça da pessoa. Hoje em dia, eu falo que o tráfico de pessoas é muito democrático, é qualquer pessoa. Se o traficante ele vê você e encontra um meio de explorar, ele vai usar. Então, às vezes, pode ser a sua vulnerabilidade financeira, né, econômica, mas não necessariamente. Existem milhares de pessoas que estão em situação de escravidão hoje, que são pessoas educadas, pessoas que têm uma condição financeira boa, mas, por exemplo, que foram enganadas por conta de um romance, né? Existe muito isso, principalmente com a internet. Encontra ali uma paixão, acha que está conversando com alguém e fala, vem para cá, né? Principalmente de forma internacional, vem para o meu país, né? Vamos namorar, vamos casar. E a pessoa se ilude porque ela está numa carência emocional e vai. E quando chega lá, não é bem assim. Não é aquela pessoa que ela achou que estava conversando e acaba sendo
sendo forçada a se explorar, né, a se prostituir, e isso faz parte do tráfico de pessoas. Então, o tráfico de pessoas é a exploração da vulnerabilidade. E existem diferentes tipos de tráfico de pessoas. Eu trabalho especificamente no combate à exploração sexual, que é 80% dos casos. Então, a gente costuma falar que se a pessoa, por exemplo, foi forçada, né, no trabalho laboral, por exemplo, e aqui em São Paulo nós temos muitos casos, né, das grandes empresas, né, tem muita questão da fashion, moda e tudo mais. Então, tem pessoas dentro de fábricas sendo exploradas, não recebendo lá. Então, isso também é um tipo de tráfico de pessoas. Então, eu trabalho no combate à exploração sexual, mas existe, como eu já falei, né, o trabalho laboral, existe crianças soldados, a gente vê muitas guerras aí. Então, no caso da Ucrânia mesmo que está acontecendo, muitas crianças foram tiradas e levadas para se tornar escravos mesmo, sabe? Tem a questão da barriga de aluguel. Então, existem diversas modalidades do tráfico de pessoas, mas o maior é o tráfico, a exploração sexual. Tem o tráfico de órgãos também, né? Pessoas que tiram os órgãos, pele, qualquer parte do corpo. A gente já ouviu umas histórias que a pessoa vai, dopam a pessoa, quando a pessoa acorda já tá sem... Sim. Já tá com a cicatriz, já tá sem algum órgão. Nem sabe o que aconteceu. Infelizmente, isso acontece. O tráfico de órgãos é a parte do tráfico humano que a gente fala que é esquecida, né? Porque é muito complexa. Muito complexa você conseguir identificar o crime, você conseguir achar. Porque, assim, o tráfico de órgãos exige um conhecimento ali, né? Não pode ser qualquer pessoa que vai cortar, tirar e fazer o órgão funcionar. Um médico envolvido. Por trás, sabe? Tem algo muito maior. Então, é uma modalidade muito complexa. Né, muito, muito complexa. E a exploração sexual é que está mais em alta. Normalmente, 80% das vítimas que vão para o tráfico de pessoas vão para a exploração sexual, principalmente através da prostituição, infelizmente. E existe gênero, tipo, idade, mulher, homem, mais homem, mais criança? Qual que é aí o target desse tipo de, infelizmente, de tráfico? Normalmente são mulheres e crianças, né? Na exploração sexual, no tráfico de pessoas, sempre mulheres e crianças são as maiores vítimas, mas vai depender também da modalidade. Por exemplo, o trabalho laboral nas fazendas, né? Normalmente eles preferem homens, porque existe ali uma força braçal maior, então eles preferem homens, mas no contexto geral, as maiores vítimas são mulheres e crianças, até porque, como eu falei, a exploração sexual é mais exigida. Mas tem a questão também que eu acho que a nossa sociedade é extremamente machista e a maioria dos homens não falam, né, a respeito. A gente está começando a falar um pouquinho mais sobre esses assuntos, mas os homens ainda eles não falam. Entende? Então, talvez, e eu acredito que sim, esse número pode ser muito maior, de homens sendo abusados, explorados, só que a gente não tem dados suficientes, né? Nós precisamos aí de pesquisadores, né, de órgãos que realmente analisem esses dados para a gente até mesmo saber como fazer uma lei, né, como a gente vai intervir nessa situação. Porque hoje, tanto o tráfico de pessoas quanto o abuso sexual é um crime subnotificado. Então, os números que a gente tem hoje é 10%. O que significa notificado? Subnotificado. É que não existe denúncia. Então, nós não temos dados reais. Né? A gente vê a realidade do que está acontecendo, mas a grande maioria das pessoas não denunciam. Elas têm medo. Isso, no caso do abuso, tem medo e tudo mais. E no caso do tráfico, ainda pior. Imagina você ser traficado para um outro país, onde você não conhece as leis, você não fala a língua. Então, como que a pessoa vai chegar na polícia e vai denunciar? Olha, e assim, a questão do tráfico humano é ainda um pouco mais complexa, porque as pessoas não sabem definir o que é o tráfico de pessoas. A ideia que nós temos de tráfico humano hoje é o quê? É o que a gente vê no filme. Né? Aquele carro preto que passou na rua, puxou ali e te jogou em um porão. Abriu a pessoa, daqui a pouco você viu, você já tá sem alguma coisa e não sabe nem o que é. Isso, existe. Claro, existe essa forma também de traficar, né? Que é esse sequestro e as pessoas são jogadas em um buraco e acontece ali. Mas não é assim na grande maioria das vezes, né? O tráfico de pessoas hoje, ele é moderno, né? A gente chama de escravidão moderna. Então, os traficantes, eles também modernizaram a forma de explorar a outra pessoa. A gente vê isso de diversas formas, debaixo dos nossos olhos, mas não sabe identificar. Geralmente pode ser ganchos emocionais, trazer a pessoa para... Foi aquilo que você falou, né? As pessoas são mais vulneráveis e eles atacam ali naquele pedacinho que está faltante e abusam, e as pessoas muitas vezes nem sabem que estão sendo abusadas.
Sim. Exatamente, igual o trabalho que eu desenvolvo lá na Alemanha, eu entro dentro dos bordéis, converso com as meninas, e quando você vai olhar a história, por exemplo, uma menina da Bulgária, né, que morava na fazenda ali, não tinha nada, não tinha nenhuma oportunidade, aparece alguém oferecendo uma oportunidade de trabalhar na Alemanha. Então, na cabeça daquela menina, ela pensa assim, ele É a chance da minha vida. isso, né? O traficante se torna o herói. Entende? E nós que estamos indo lá, o que você está fazendo aqui? Eu não preciso da ajuda. Então, até mesmo para a vítima entender que ela é vítima é um processo. Entende? Muitas meninas, quando a gente chega lá, falam: a gente não precisa de ajuda. Né? A gente tá tudo certo, porque hoje não existe mais. Antes, na escravidão, você tinha uma corrente nos seus pés. Ó, você não pode sair daqui. Se você sair, você vai morrer. Não precisa mais disso, porque a prisão, ela tá na mente. Tanto que as meninas vão sabe, entram e saem, e os caras não estão preocupados. Por quê? Porque elas não vão sair dali. Elas aceitaram isso. Elas aceitaram essa posição de vítima. É a realidade delas. E outra, as que falam, não, eu vou mudar, né? Não tá, acho que isso não tá legal, vou voltar para minha família. Existem pessoas lá. Eles sabem o endereço, eles sabem a família, eles sabem tudo sobre a pessoa. Então ela tá ali pressionada, sabe? Ameaçada, ela não sai. Então, não necessariamente você precisa colocar uma corrente, né? E hoje, por exemplo, a prostituição, tanto no Brasil quanto na Alemanha, em muitos países, é legalizado. Eu então, falar se isso é normal, é legal. Tem gente que considera legal isso. Né? Se você chegar e falar para qualquer pessoa hoje sobre prostituição, a maioria das pessoas vão falar, não, é uma profissão como qualquer outra, né? A pessoa tá ali porque quer. Mas eu que trabalho com isso há anos, eu vejo que não é bem assim. Existem artigos, entrevistas das próprias meninas, né? Falando, se eu tivesse outra oportunidade, eu não estaria aqui. Entende? Então, como é um trabalho como qualquer outro, se não existe outra oportunidade, se não existe escolha? Entende? Como que é livre? Se eu não tenho escolha, se a única coisa que eu posso fazer é isso, como que eu sou livre para escolher? Entende? Como que é um trabalho como qualquer outro? Não é assim. Só que existe uma narrativa, né, que a gente coloca, não, é empoderamento da mulher, sendo que quem mais consome a prostituição são homens. É um sistema feito por homens para a exploração da mulher. Só que a gente mudou o nome. A gente não fala escravidão. A gente chama de prostituição, o emprego legalizado. Existem leis. Como que existe lei se eu entro dentro dos bordéis? Aqui no Brasil nós temos o SUS. Na Alemanha você precisa ter seguro de saúde. Você não vai no médico. Você precisa ter pago. Não né? tem hospital não público. Tem. Então, como que é uma profissão? Os bordéis estão legalizados. Se eu entro lá, as meninas não têm passaporte. Elas não podem sair a qualquer momento. Elas não têm acesso à saúde, à educação. Então, a narrativa que está sendo passada não fecha. Entende? Perfeito. Então, isso é muito complicado, né? A gente colocar essa narrativa, parece que é tudo... Porque, às vezes, aparece, né? Um ou outro. Mas e as prostitutas de luxo, por exemplo? Né? Eu tenho amigos que fazem parte de uma organização social que se chama Exodus Cry. E eles são filmmakers. Então, eles produzem documentários para trazer esses debates, né? E eles fizeram um documentário muito interessante, que é o que acontece em Vegas. Não fique em Vegas. Vai ser revelado. Esse é o documentário. E eles entrevistaram... prostitutas, né, de luxo, de alto escalão. E se você vê o que elas falam, é ainda pior. É ainda pior, porque elas estão lidando com homens de muito poder. Elas não querem sair dali. Não podem. Elas não podem sair dali. Entende? Então, isso não é um trabalho como qualquer outro. Não. Né? Então, a gente precisa mudar um pouquinho a nossa visão, ouvir as vítimas, principalmente, né? Porque a gente tem uma ideia do que é passado pra gente. Mas senta com alguém, conversa. Né? Será que o corpo humano, a gente, né, esse podcast fala sobre saúde, bem-estar, será que nós, como ser humano, é acostumado a fazer sexo 40 vezes ao dia? Não, mas ninguém. Nem com meu marido. Eu amo meu marido, eu não consigo. Entende? Então, como que eu posso dizer que isso é um trabalho como qualquer outro? Você entra dentro dos quartos, tem botão de emergência. Então, dentro do seu trabalho, imagina, você vem aqui trabalhar no podcast e você precisa ter um botão em caso aconteça alguma coisa. Não é um trabalho como qualquer outro. Não é. Entende? Quando você olha a realidade, essa narrativa ela cai. Porque não é um trabalho como qualquer outro. E você não vê homens sendo explorados. São mulheres. E crianças, que aí a gente já não vê, né? Porque tem que ser algo mais oculto. Mas existem milhares e milhares de crianças que estão sendo abusadas, exploradas.
do tráfico. E que bom que existe o Instituto Basta. Inclusive, você que não conhece o Instituto Basta, Sim. vai conhecer agora. Por gentileza, Dé, bota o QR Code aqui, ó. Shazam! Muito bem. Passa o seu celular agora nesse QR Code. Aí você tem todas as informações do Instituto, da Thaís, de tudo que eles fazem, tudo que eles oferecem para a sociedade. E é uma instituição que é mantida por doações. Então, você que já se comoveu um pouquinho, porque sim, é um assunto comovente, você que já se comoveu um pouquinho e gostaria de fazer parte desse movimento de salvação, literalmente, passa o seu celular aqui, é rápido, lá você tem vários links onde você vai conhecer o projeto, vai conhecer o trabalho da Thaís, vai conhecer a Thaís e vai ter oportunidade de forma financeira ajudar esse instituto e essa corrente do bem muito maravilhosa que muitas vezes é esquecida pelas pessoas. E se você está gostando do nosso programa, Shazam! Inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse programa com pessoas que você acha que tem tudo a ver com o tema e ativa o sininho também, porque tem um monte de programa legal chegando por aí. Ô, Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, ela é bem pessoal, mas assim, esse programa nasceu de um movimento na minha vida. Eu acredito que ações sociais, causas sociais, esse movimento que a gente faz em prol do outro, porque esse programa não é para mim, esse programa é para transformar vidas. E eu sinto que você faz a mesma coisa com o Instituto Basta. Você passou por alguma coisa na sua vida? Teve um momento na sua história do qual você falou, basta! E eu vou resolver esse problema? Sim. Conta pra gente. Sim, assim como a maioria, né, da população brasileira, eu também sou uma sobrevivente. Então, eu sofri violência sexual. Eu não consigo me lembrar. Deixa eu abaixar um pouquinho. Ô, Dé, posso abaixar um pouquinho o microfone dela? Ó, abaixa aqui, assim, a lateral. E aqui? Assim, abaixa aqui. Isso, aí. Não? Mas não tá indo. Só a cabecinha? Levanta aqui, ó. Isso, pronto. Que aí não fica tanto no seu rosto. Assim tá bom. Foi. Tá bom assim, Dedé? Foi muito? Peraí. Isso! Perfeito. Foi? Pronto, agora sim eu vejo. Eu não tô conseguindo ver o rostinho dela daqui. Tá ótimo, continua, desculpa. Tá, deixa eu voltar, né? Somos sobreviventes. Isso. Eu, assim como a grande parte da população brasileira, sou uma sobrevivente. Infelizmente, eu sofri violência sexual desde quando eu era criança, né? Eu nem consigo me lembrar. Eu acredito que iniciou ali na fase dos 2 anos até os 17 anos de idade. E foi por mais de um abusador, né? Então, infelizmente, tem isso também, né? Você é adotada? Não. Não sou adotada. Tá. Mas a minha família carrega, né? Esse histórico de abusador. E uma das coisas que a gente percebe trabalhando com isso é que quando uma pessoa ela é abusada, ela abre também espaço, né? Não que ela abre, não é que ela chama, mas acaba sendo abusada por outras pessoas também. E vira esse ciclo, sabe? Então, hoje eu sou uma sobrevivente e, claro, a minha história, ela tá totalmente ligada com o que eu faço hoje. Eu não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei. Ninguém merece ser abusado, né? Uma criança, ela merece ser protegida, guardado. E, infelizmente, o abuso, ele tem acontecido dentro de casa, né? As pessoas que deveriam guardar, proteger. Os dados mostram pra gente, né? Os abusadores são o quê? Pais, avós, tios, né? Dentro das escolas também. Então, assim, o abusador, ele tá onde a criança tá. Sabe? Onde tem criança, a gente precisa vigiar, porque provavelmente vai ter um abusador. O abusador não é um monstro. Muito a gente pelo precisa contrário. quebrar esse tabu que o abusador é um monstro, que você vai olhar um cara e você mal, feio, não, você estranho. eu vou identificar, né? Tranquilo, porque é aquele cara, né, safado, que eu vou olhar assim, não é. É uma pessoa legal, uma pessoa que gosta de criança, que sabe se relacionar. E normalmente o abusador, ele não conquista a criança primeiro, ele conquista a família. Uau. Ele conquista as pessoas que vão estar ali ao redor da criança e deveria proteger. Entende? Tem entrevistas mostrando abusadores falando sobre isso, né? O que você faz? Qual é a sua estratégia? Eu conquisto primeiro os pais. E eles conseguem, né? Eles são extremamente inteligentes. Então, eles vão observar e ver qual é a criança que não tem um cuidado, que o adulto não observa, né? Às vezes a gente essa criança que é muito revoltada ou conta mentira. Então, se eu fizer alguma coisa e ela contar, vão falar, é mentirosa mesmo.
entende? Então, olha como nós precisamos mudar a nossa relação com crianças, adolescentes, e adolescente também é muito abusado. Às vezes a gente pensa, é só criança que vai ser abusado porque não consegue se comunicar. Mas muitos adolescentes estão sendo também abusados e não falam. Porque a gente tem isso, né? Adolescente, essa fase rebelde e tudo mais, e não é. Né, tá descobrindo. Muitas vezes os pais nem acreditam. Não acredita. Esse é o poder do abusador, o silêncio, sabe? Os que têm coragem, né? Porque, por exemplo, eu não tive coragem de falar. Eu fui falar quando eu era adulta. E muitas das vítimas acabam entendendo que foram... Porque tem isso também, né? A pessoa não sabe o que está acontecendo com ela, então ela começa a entender quando está adulto. E aí depois tem ainda o processo de falar. Então o abusador utiliza desse silêncio, né, para continuar fazendo. E os que têm coragem, né, porque tem crianças que já falam. Isso é muito bom. A gente precisa ensinar as nossas crianças sobre proteção. Inclusive, a gente estava em um congresso esse final de semana, EZEPAS, que é Educação Sexual, Emocional e Prevenção ao Abuso. Então, o maior congresso de educação sexual e emocional e prevenção ao abuso do Brasil, né? Nós precisamos levar isso para as escolas, levar isso para as famílias, porque ensinar proteção para as crianças vai ensinar ela que se alguém chegou até você meio estranho, fez alguma coisa, fala. Só que a gente não ensina as nossas crianças a falar. Fica quieto, menino, não fala, né? A gente quer que a criança se comporte como adulto. E aí o abusador se utiliza disso. E a criança silencia e ele abusa, né? Abusa, vai passando anos. E aí, com o tempo, a criança começa, é minha culpa, eu não falei na primeira vez, agora eu não vou falar mais. Entende? E aí vai anos e anos de abuso, de exploração. E os pais não percebem, né? A gente não percebe, as crianças estão falando, às vezes não com palavras, mas não sei. Silêncio de uma criança é algo estranho. Sim. Você não tá. Por que essa criança tá tão quietinha aí? Alguma coisa tem. Sim. Mas os pais, nossa, graças a Deus que meu filho é um santo. Não, tem alguma coisa errada. Não é? Né? Se você, né, se a gente convive, tem relacionamento, se você muda, eu sei, olha, você não tá bem. Exato. Só que com as crianças a gente não dá essa atenção. E a criança tá ali comunicando, né? Existem diversas consequências e sinais, né? A gente chama de sinais, que é aquele alerta de que algo tá errado. Então, por exemplo, uma criança que era super quietinha e tá... Porque também a gente pensa assim, só vai ficar quietinha, vai se fechar. Não, às vezes ela vai se abrir muito, vai pra parte da revolta e tudo mais. Então, se a criança ela teve uma mudança de comportamento brusco, você precisa entender o que está acontecendo ali, entende? Ou se ela está muito quietinha, né? Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo foi a regressão, né? Que a gente fala, que eu comecei a fazer xixi na cama. Então, é normal que a criança faça xixi na cama, mas depois de uma idade, pare. Né? Pare. Mas tem muitas crianças que vão até 10, 11, 12, ou volta, né? Parou, aí voltou. Então, você precisa observar isso. Por quê? Tem alguma coisa errada. Não é normal, né? A gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. Então, por que teve essa regressão? Então, existem diversos sinais que os pais podem ficar atentos e observar a sua criança e conversar, né? O diálogo é a melhor coisa. Só que a gente não quer ouvir. A criança não tem vez, não tem voz, né? A gente fala e eles obedecem e pronto, acabou. Então, só o fato de você conversar, você consegue identificar que algo ali está errado. Entende? Então, a gente precisa quebrar esses tabus. Falar de sexo, falar de sexualidade, né? Às vezes a criança tem curiosidade, né? Como que os bebês nascem? E aí os pais, assim, ficam, meu Deus, não vou falar sobre isso, vou inventar aqui uma mentira. Mas a criança vai pra escola, tem um coleguinha com celular. Pessoa. Ela vai perguntar pra outra pessoa, né? Se não for dentro de casa. E ela vai saber de uma forma distorcida. Exato. Talvez a referência dela de sexualidade vai ser o abusador. E ela vai entender que o sexo machuca, que o sexo... Entende? Então, por que não falar? A gente não precisa ter medo de falar sobre sexo, né? Sexualidade. E sexualidade, né? A gente fala muito sobre educação sexual nas escolas. E aí tem todo esse medo, esse tabu, os pais não querem. Era o que eu ia te perguntar. Você acha que um dos caminhos para curar essa sociedade silenciosa, abusada, seria educação escolar, educação para os pais, grades nas escolas em que tivesse essa união para que ambos, tanto filhos como os pais, pudessem ser educados simultaneamente? O que você acha? Você acha que talvez isso fosse um grande caminho de solução? A educação sexual, ela é essencial na prevenção ao abuso. Nós precisamos de educadores sexuais, precisamos de pessoas capacitadas, né? Eu faço parte do EZEPAS, existem diversos profissionais capacitados
Mas, infelizmente, não existe o investimento, né? Você estava falando sobre o investimento. Lembra que eu falei que, né, o tráfico de pessoas lucra aí 150 bilhões por ano. Então, a gente tem investido nos abusadores, investido na exploração, mas a gente não investe em educação sexual de qualidade. Por exemplo, a gente tem campanhas nacionais por leis e ninguém sabe que existe, né? A gente produz, por exemplo, no Instituto, que é uma campanha nacional, não é uma campanha do Instituto, é uma campanha nacional que deveria estar em toda a grade curricular das escolas e não está, e é por lei. Que é o Maio Laranja. E quem apresenta isso? Tem como apresentar isso? É um projeto já aprovado, só que fica ali o na governo gaveta. não faz. E nós estamos aqui, temos profissionais capacitados, né? Estamos aqui disponíveis, só que precisa de investimento, precisa de abertura de portas. Entende? Existe sim profissionais que são capacitados. E às vezes eu vou dar uma palestra, alguma coisa, a gente faz simples, vamos ensinar a parte do corpo. E a criança fala, tia, tô sendo abusado. Sabe? A escola é um local que precisa ter educação sexual. Se eles vêm um caminho, eles já se entregam. O problema é que não eles abrem esses caminhos. É o que aconteceu comigo. Eu pensava, não, só acontece comigo isso. Se eu falar, ninguém vai acreditar e eu não vou receber ajuda, que é uma mentira. Né? Se tem alguma vítima ouvindo a gente, saiba que você não está sozinho. Olha pra câmera aqui, né? Você não está sozinho. Existem profissionais. Como eu falei, a gente estava aqui num evento maravilhoso com mais de 200 profissionais de todas as áreas, psicólogos, psiquiatras, sexólogos, tudo, organizações sociais que estão se capacitando para entregar educação sexual de qualidade. E eu quero falar para os pais agora, né, que educação sexual não é ensinar o seu filho perversão sexual, fazer sexo com todo... Não é isso. A educação sexual, né, com conhecimento de qualidade, vai primeiro respeitar as fases, né? O sexo, ele vai entrar dentro da sexualidade, mas o sexo não é o todo da sexualidade. Existem muitas coisas. A sexualidade envolve o corpo, conhecer Sim, do corpo. proteção, as pessoas, tudo. Elas mudam, o bem-estar. Né? O bem-estar. Isso uma é pessoa que não tem uma vida sexual bem resolvida, ela nunca vai se sentir bem. Então, faz parte disso. O sexo, ele não vem na infância, né? Ele começa ali na adolescência, na juventude... Não, mas não é na infância. Então, os educadores sexuais, nós não queremos ensinar crianças a fazerem sexo. Nós queremos ensinar crianças a se protegerem. É isso que é educação sexual. E aí, a importância, né, do governo, das escolas, olharem para profissionais que estão se capacitando. Existe uma rede no país de profissionais capacitados que vão ensinar, que entende, olha, para crianças de 2 anos é assim que eu ensino, para crianças de 4 é assim, né? Para adolescentes, para jovens é dessa forma. Então existe técnica, ciência, não é coisa da minha cabeça ou de religião, né? Porque eu sei que como cristã muitas pessoas falam, eu não quero porque vai ensinar o meu filho a fazer sexo, né? Pecado, não pode. Mas não é sobre isso. É sobre bem-estar, proteção. E o Brasil, ele está em 2º lugar no ranking mundial de exploração sexual infantil. São mais de 500 mil crianças que estão sendo abusadas todos os anos. Peraí, volta, porque eu fiquei chocada agora. Fala de novo. O Brasil está em 2º lugar no ranking mundial. A gente só perde para a Tailândia. De exploração sexual infantil. 4º lugar em casamento infantil. E todos os anos, infelizmente, com a Como casamento infantil? Casamento infantil, porque a gente coloca dentro da formalidade ali, né? Casou na igreja, vestido branco, não. Se uma criança, ela se junta, né, com um adulto, isso é casamento infantil. Isso acontece. Nós estamos no ranking mundial em 4º lugar. Meu Deus. Todos os anos, mais de 500 mil, 500 mil. E esses dados que eu estou falando aqui, a gente tem que lembrar que muita coisa não é notificada. Então, o número já é assustador, entende? E que, por ano, 500 mil crianças abusadas. Esse é um assunto que não dá mais pra gente falar, talvez eu ensino a criança educação sexual. Eu tenho vergonha de falar de sexo, vou esperar o meu filho crescer, eu falo com ele. Não dá. Não dá, a gente tá atrasado. Nós estamos atrasados. Nós precisamos falar. A gente precisa proteger as nossas crianças. Entende? Não dá, precisa haver investimento. Investimento científico, tecnológico, financeiro. Existem milhares de recursos que estão indo para os lugares errados, para as mãos dos abusadores. Sabe? Eu entendo que tem projetos, organizações que são corruptas,
Mas você pode fazer uma investigação e falar qual é a organização que tem os mesmos princípios que eu. Eu não sei se vocês sabem, mas todas as ONGs, organizações sociais, é dever, é obrigatório, né? Ter uma transparência. Então, por exemplo, você que está me assistindo falou, não, eu quero investir no Instituto, por exemplo. Você pode pedir o meu setor financeiro todo o registro do que para onde o dinheiro está sendo investido, o que nós estamos fazendo. Então, tem que ter uma transparência. Entende? Então, não precisa ter medo de investir. Procura, né, uma causa que você se identifica e doe, ajude. Seja um voluntário, como, por exemplo, o Maio Laranja, né? Às vezes, mas eu não sou um profissional especialista. Mas você consegue entregar um panfleto, você, influencer, consegue fazer um post nas suas redes sociais. Entende? Existem caminhos. Muitas pessoas falam, Thaís, mas eu não vou largar tudo como você, eu não tenho como ser missionário ou abrir uma ONG. Mas você é pai, você é mãe, você consegue educar os seus filhos. Você consegue ensinar o seu filho, por exemplo, que ele tem que respeitar uma mulher. Isso é um trabalho de prevenção ao abuso, à exploração. Entende? Às vezes a gente pensa que precisa fazer algo enorme, né? Não, você pode no seu dia a dia, né, apoiar alguém, compartilhar um projeto legal, investir financeiramente, educar ali a sua família, fazer um debate como esse que a gente está conversando aqui. Nossa, você sabia que acontece isso? Olha, protege a sua criança, entende? Então, são coisas no dia a dia que a gente muda, né? No Instituto, nós temos estratégias de ação que são provadas cientificamente que funcionam. Então, nós precisamos ter intervenção, né? Prender, ter leis para os abusadores, porque do mesmo jeito que a gente quer impedir que isso acontece, já está acontecendo. Então, também a gente precisa olhar para esse lado. Então, precisa ter leis eficientes, né? Nós precisamos olhar para esses abusadores. Precisamos entender também que nós, como sociedade, estamos construindo essas pessoas, normalizando milhares de coisas. Hoje em dia, a gente acha normal a cultura, por exemplo, do sugar daddy. Não é normal uma criança, um adolescente ficar com um cara mais velho. Isso é exploração sexual, prostituição. Só que a gente colocou um nome bonitinho, né? Tem a internet. E a gente fala, não, tudo bem, né? Um homem mais velho me bancar. Só vou mostrar uma parte do meu corpo e vou ganhar um dinheiro. OnlyFans. Entende? Essa glamorização que tem, por exemplo, com OnlyFans, né? Não é bem assim. Eu tenho contato com pessoas que estão dentro, não é bem assim. É um ou outro que ganhou um monte de dinheiro e tudo mais, que já tinha uma vida atrás disso, mas a grande maioria das pessoas estão sendo exploradas. E aí passa essa vibe, né, que hoje em dia tudo na internet é tudo muito rápido. Então a pessoa foi lá, tirou foto, se expôs, aí não quer mais, se arrependeu. Já Esquece. era. Ela vai ser explorada. É um caminho sem volta. Entende? E eles sabem disso. E eles usam. Agora, eu não vou tirar. Se você não me mandar mais, eu vou mandar para os seus pais, eu vou jogar na internet. E é isso. E aí vive esse sistema de exploração. Entende? Mas só que a gente não ouve falar sobre isso. A gente tá ouvindo, não, é legal, você ganha dinheiro rápido. Eu acho não que é assim. Até mesmo por isso que, de forma governamental, não existe o apoio. Porque isso rende, de certa forma, para a sociedade muito. Rende, né, lucra financeiramente. Então, até mesmo a gente teve um convidado aqui que ele já apresentou um projeto para o governo de imputar, colocar na grade também sobre inteligência emocional. Nunca aceitaram o projeto, porque isso é necessário. Você ensina sobre emoções, ensina sobre valores e você vai ter resultados de prevenção, de cuidado. Sim. São muitas as áreas que precisam ser lapidadas na criança. Porque a gente sabe que a criança... Por que não protegem a criança? Porque uma criança que não crescer com valores e princípios vai se tornar mais um. Todo quebrado, né? Todo não quebrado. Sabe o seu valor. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de escovar os dentes? Sim. Que esse sorriso bonito, como não? Vamos falar aqui rapidinho do nosso parceiro Desplaque. É um gel oral premium. Ele tem 77% de componentes naturais. Aloe vera, calêndula, cranberry, própolis, chá verde. Não contém parabenos, flúor, que é algo que faz muito mal para o nosso organismo, corantes, abrasivos, etc. Não necessita de enxágue, então se você usa aparelho à noite para dormir, mordedor, esses aparelhos invisíveis, ou se, como eu, vira e mexe, esquece, sai de casa correndo, esquece de escovar os dentes, basta você escovar com Desplaque, tomar uma água,
pode ingerir e você tá bonito, com bafinho gostoso, com sorriso lindo e protegido. Se você não conhece, passe o seu celular aqui e saiba mais. Bom, falando um pouquinho agora da Thaís, a gente falou da educação, né? E você tem um livro que é o Basta, que é um livro que eu tenho, que inclusive a gente trouxemos. podia... Vamos deixar na tela. Tá, boa. O teu livro, ele é educativo, você traz mensagens, você acha... Me conta um pouco, né, sobre o livro, como foi escrever, quais foram as lutas e as causas que te levaram a isso. O livro foi antes do Instituto, né? Por isso o Instituto nasceu do livro. Isso. Então, quando... Eu sou missionária, né, e eu já trabalhava um pouquinho com isso, não tinha conhecimento nenhum, só queria ajudar, ia lá e fazia, mas eu não tinha esse conhecimento. E uma das coisas que eu fui observando, principalmente nas palestras, porque o tema, né, abuso sexual, violência sexual, tráfico, as pessoas, é uma realidade muito distante de mim, eu nunca passei por isso, não quero participar. E aí eu falava, não, então vai, porque você pode ajudar alguém, se você não passou. E o interessante foi que quando as palestras acabavam, as pessoas vinham até mim chorando. Falava, Thaís, eu sofri violência sexual. Eu só não sabia dar nome ao que eu tinha passado. Lembra que eu falei que, né, normalmente a pessoa sabe quando é adulto? Porque quando você é criança, você não sabe. Imagina, você ter um adulto, né, que você ama, que te protege, tocando e falando que isso é algo normal, que é algo bom, é uma brincadeira, por exemplo. Você vai crescer com aquilo. Aí, quando você se torna adulto, que você começa a conhecer o mundo, aí você entende, não era bem assim. Não estava certo. Entende? E foi isso que aconteceu. Então, nas palestras, as pessoas falavam... Eu sofri abuso, né? Porque tem tipos de abuso também, né? Quando a gente fala de abuso, por exemplo, violência sexual e tudo mais, pensa o quê? Na penetração. E não necessariamente. Existem tipos de abuso e que acontece até mesmo sem toque. Né? A gente pode falar Psicológico, exato. Que é a maneira de ameaçar para depois chegar no efetivo. E as pessoas não sabiam disso. Então, elas vinham chorando. E eu falei, ok, não dá para aprofundar o assunto se nem o básico as pessoas sabem. Que é o que acontece até hoje, infelizmente. Né? Então, eu falei, ok, eu preciso do beabá. Eu preciso do básico. E aí, muitas pessoas também falavam, nossa, não tem material a respeito. Mas eu percebi que tinha. Tem muito material. Só que era muito material acadêmico, com uma linguagem para um público que já tinha conhecimento do assunto. E eu queria chegar nos lugares onde o abuso estava acontecendo, sabe? Então eu falei, eu vou escrever um livro, e um livro simples, sabe? Que a pessoa, ela vai ler, um pai, uma mãe de família, ela vai entender o que aconteceu com ela e também como ajudar, quais são as ferramentas. E aí, nesse processo, eu fiz uma escola de escritores, e nesse processo eu também decidi começar a compartilhar a escrita do meu livro. Viajei a alguns países, conheci milhares de vítimas, inclusive no livro tem testemunhos reais, então vocês vão ver os testemunhos não só de pessoas do Brasil, mas do mundo, porque a violência não acontece só no Brasil. É só o nome da pessoa que está diferente, mas a localização, a história é real, com as palavras das vítimas, né? E eu queria tanto colocar a história da vítima para dar voz, porque esse é um crime que as vítimas são silenciadas. Então, eu tinha isso na minha cabeça, eu quero colocar ali a história da vítima. E também quero mostrar como acontece, como se proteger, os tipos, né? E foi isso que eu fiz. Então, eu comecei a escrever. Nesse processo, fui compartilhando, viajando o mundo. Foi muito legal. Foi muito difícil também. Mais da metade do livro eu escrevi à mão, não tinha computador, né? Que ano foi muito isso? Difícil. Foi 2019. 2019. A gente se conheceu no ano seguinte. Sim, que deu um boom, assim, porque muitas pessoas começaram a aparecer e falar, ou as vítimas apareciam falando, eu não tenho ajuda e tudo mais, e via que eu falava a respeito e pedia ajuda. Então, muitas dessas pessoas eu acompanhei, eu chorei junto ali. Foi muito difícil, porque eu só chorava escrevendo aquele livro. Pessoas próximas a mim, que eu não tinha noção, que tinham sofrido a violência, e depois eu fui ler a história, meu Deus, eu não sabia que a pessoa tinha passado por isso. E, ao mesmo tempo que vítimas apareciam, pessoas que tinham coração pela causa também apareciam, né? Pessoas que queriam trabalhar, atuar na causa, que tinham alguma profissão e queriam ajudar. E eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu criei um grupo de WhatsApp e criei um Instagram, né, que se chamava Basta Livro. E foi assim que foi começando. Depois disso, meio que foi virando um movimento, a gente foi fazendo pequenas ações, atendimentos, e virou o Basta Movement.
Mas cresceu tanto que a gente teve que transformar em uma organização social, legalizada, tudo bonitinho. E agora nós temos o Instituto Basta. Nós temos hoje 8 núcleos e cada núcleo dentro do Instituto tem diversos programas. Por exemplo, nós temos o núcleo de acolhimento, que é só voltado às vítimas, e a gente tem atendimento psicológico, jurídico, social, espiritual. Nós temos grupos terapêuticos, rodas de conversa. Então tem muita coisa, clube de leitura, tem muita coisa dentro do Instituto para atender, né? E foi assim, através de um livro que eu escrevi, as pessoas vieram. Foi muito legal, porque surgiu, na verdade, o Instituto. Não foi assim, eu quero... Você teve que eu tive que estruturar o aprender. seu livro, né? Isso. Porque as pessoas precisavam de apoio, você não tinha, mas você tinha um livro, Isso. você estava ensinando, então você teve que... E eu tive que aprender, assim, né? Uma organização social é a mesma coisa que uma empresa, só o fim é um pouco diferente, né? É social e não lucrativo. Mas eu tive que aprender tudo. Então, assim, talvez as pessoas olhem hoje e pensem, nossa, mas ela tem conhecimento, é especialista nisso, mas eu não tinha faculdade, eu não tinha conhecimento, eu tinha o desejo de ajudar. E eu usei o que eu tinha naquele momento com as ferramentas que eu tinha, sabe? Então, a gente também precisa parar de usar as desculpas e fazer com o que você tem, sabe? O conhecimento, as conexões vêm com o tempo. E aí eu fiz, tinha uma necessidade, eu fui fazendo, foi chegando pessoas incríveis. Eu sei que hoje, por ser a presidente do Instituto, a minha cara está mais exposta. Mas por trás eu tenho uma equipe maravilhosa. Que inclusive está aqui com a gente. aqui também. Eu tive o Maio Laranja, nós fizemos o Maio Laranja, como eu falei, né? Que é uma inclusive campanha... vamos fazer esse ano. O ano que vem, né? O ano que vem, o próximo ano. Todos os anos nós temos a campanha, que é uma campanha nacional, e assim, nós sempre fazemos, e a gente abriu, vieram outras organizações parceiras, nós atendemos mais de 60 cidades no país e fora, né? Com mais de 500 voluntários. A gente nem sabe quantas pessoas nós alcançamos, porque nem todo mundo enviou os relatórios, mas foi muita gente. Então, às vezes, só precisa de uma pessoa se levantar. Sabe, não é que eu sou, né, boa, que sei de tudo, não. Você se levanta, se conecta com alguém, né? Por exemplo, a gente se conectou... não sai do propósito. Isso, se você tem um propósito, tem uma visão, foca, sabe? O conhecimento vem. Eu não tinha faculdade, né? Eu olhava as pessoas, assim, falando e tudo mais. Hoje eu tô, né? E eu ficava... Quando a gente se conheceu, você mal conseguia falar na live. Eu disse, Camila, mas com vergonha. Ai, que vergonha. Eu falei, não, vamos botar a cara. Entendi. Olha que mulher hoje. Quando a gente olha pro propósito e não pra nós, porque se eu olhar pra mim, eu não tinha condições. Não, uma menina que saiu da favela de São Benedito, abusada, né, com nenhuma perspectiva de vida. Então, assim, e eu falo, né, que o projeto, né, a missão, quando você ajuda, você é mais ajudado. Hoje eu já viajei o mundo, já dei palestra em outros países, falo 4 línguas. Então, assim, olha o quanto eu fui abençoada em ajudar. Entende? Quando a gente foca no propósito, a gente cresce junto. Você recebe muito mais. Pra mim, assim, eu até me emociono, porque eu recebo... porque eu recebo muito mais. Às vezes as pessoas chegam e agradecem, né? Mas eu recebo muito mais do que eu consigo dar. Entende? Eu estava em um congresso com pessoas incríveis, profissionais, entende? A gente ouvindo os projetos, vendo o que o pessoal está fazendo no mundo, precisa ser divulgado isso. Existem pessoas incríveis, que não estão nos holofotes, que não têm dinheiro, que tá fazendo ali com pouco que tem. Quantas e quantas pessoas em comunidades, sabe, que tem ali, sei lá, um pouquinho, né, junta uma macarronada, atende ali as crianças. Então a gente precisa dar voz, dar visibilidade para essas pessoas. E você que ainda não sabe nada sobre o Instituto, que quer saber mais, que quer ser um apoiador dessa Vem causa. ser voluntário, estamos abertos. Põe aqui de novo, por favor, Dedé, o QR Code. Passe o seu celular, se dê a oportunidade de conhecer. Eu tô aqui emocionada com a Thaís porque é uma grande verdade. Quando a gente oferece o apoio, a ajuda, o recurso, vai ser da maneira que você puder. Como você puder fazer, faça. Você vai receber 1000 vezes mais. Sim. Então, passa aqui o QR Code, tem tudo aqui, tem vários links, não vai sobrar dúvida nenhuma, mas se sobrar dúvida, põe o arroba da Thaís também aqui. Nós dá pra estamos colocar? Disponíveis para tirar todas as dúvidas. Tá, dá? Pode colocar embaixo de mim, não tem problema, é o nome dela, mas ela é a convidada. Ó, tá aqui, ó, Thaís Rocha e o arroba dela, thaisrocha.p. Isso. Tá? Qualquer dúvida que você tiver, pode procurá-la. Ela é presidente, mas ela é acessível. E ela é uma mulher que tem um coração lindo. Então, não perca a oportunidade
de colaborar. Ah, tá gostando? Então inscreva-se no canal, compartilhe esse programa agora já, tá? Com alguém Sim. que você sabe que vai também estender a mão para o Instituto Basta. É para mim uma honra ser embaixadora do Instituto, Sim, maravilhoso. porque eu te conheci de uma maneira tão simples, doce, e eu vi o seu processo, o seu crescimento, a sua dedicação. Poder falar de alguma forma, poder de alguma forma me envolver, para mim é uma honra. E eu sei que, assim como o Smile Movement tem sido para mim uma grande lição, um grande projeto, mas, acima de tudo, uma grande faculdade. Para mim é muito importante receber você nesse momento do programa, que ainda é o começo. E eu quero um dia te devolver esse orgulho todo que você me dá, Já sendo tá essa devolvendo. pequena gigante. Espero, conta comigo sempre. Espero poder, de verdade, ajudar. Obrigada. De todas as formas, não das que eu puder. Só da gente estar aqui, né, de você abrir esse espaço pra gente é algo maravilhoso, né? Porque muitas pessoas vão ser alcançadas. Às vezes pessoas que vão ser voluntários, investidores, mas talvez uma vítima está nos escutando e nós estamos abertos para receber. Então temos um núcleo, né? Entre em contato com a gente, porque sozinho você não está, né? Não precisa sentir essa dor sozinho, não precisa se calar, né? Temos profissionais que vão atender. Assim, é difícil falar quando você é vítima, mas falar liberta. Então, se tem alguma vítima nos escutando aqui, nós estamos disponíveis para atender, né, e oferecer todo o suporte necessário. Tá, me diz uma coisa. Você, como missionária, já passou por tantos lugares, já teve tantas vivências. Me conta uma história marcante de que você teve, que, assim, você tem no seu coração, que possa ter te estimulado. Enfim, uma história marcante, como missionária, num resgate, algo assim. Traz algo para que a gente entenda como é que funciona lá o tete-a-tete, o olho no olho. Para mim, essa nova experiência que eu tô tendo na Alemanha, né, nos bordéis, porque eu tô como liderança dos bordéis, então toda semana eu tô ali com as meninas e eu achava assim que aqui no Brasil ou na África, por exemplo, né, a gente tinha pessoas em situações vulneráveis. E a Europa, quando a gente pensa em Europa, a gente não pensa, né, em exploração, em pobreza, não tem essa visão muito glamurosa da Europa. E eu conheci um lado da Europa que eu não sabia que existia. Existem muitas pessoas precisando de ajuda, muitas pessoas que são enviadas, até brasileiros. Muitos locais, muitos bordéis que eu tô indo agora, tem diversas brasileiras, sabe? Que foram de relacionamentos abusivos, por exemplo. A última que eu conversei essa semana, eu até deixei o contato, falei, gente, por favor, eu tô indo pro Brasil, mas cuida dela, né? Eu falei, como que você veio parar aqui? Porque é um processo também até elas contarem, né? Porque tem todo... E ela falou, foi através de um relacionamento abusivo. Então, conheceu um rapaz, né? Se apaixonou, teve ali uma proposta, mas na verdade o que ele queria era explorá-la sexualmente. E hoje ela se encontra... E assim, os bordéis é um cubículo, assim, você não consegue respirar. É terrível, é terrível. Sabe, eu não consigo com palavras descrever a situação. É um buraco mesmo, onde aquelas mulheres têm que estar o dia inteiro. Elas não têm lugar para ir, para dormir. Elas o dia comem inteiro. lá, dormem dentro do lá, quarto, tomam banho, tudo dentro do quarto. Dentro do quarto. E todas as noites elas precisam pagar um valor. E elas não conseguem fazer esse valor. Então, diariamente, esse valor está sendo colocado na conta, né? Ou seja, é um escravo. Ela não pode sair dali. Então, para mim, tem muitos testemunhos que eu posso contar aqui, histórias assim marcantes para mim, mas a mais recente agora, a história das meninas nos bordéis. E, assim, teve a guerra, né, há um ano atrás da Ucrânia, e nós fizemos uma campanha de conscientização e também de arrecadação quando estourou a guerra na Ucrânia. E nós recebemos diversas mensagens de vítimas. O que estava acontecendo? Quando iniciou a guerra, o pessoal começou a sair do país, né, correndo e tudo mais. E iam muitas pessoas ajudar. Por isso, a importância também de você saber para quem você está investindo. Conhecer ali a ONG de perto, né? Foram muitas pessoas ajudar. Caminhões, ônibus. Eram com traficantes. Eles estavam usando daquele momento de vulnerabilidade, que as pessoas estavam fugindo do seu país para se proteger. Enchia o ônibus e as pessoas, consegui. Você ajudado. Você ajudado.
e na verdade eram traficantes. Então a gente teve que intervir parar diversos ônibus para conseguir resgatar essas pessoas. Isso é, assim, uma coisa que me marcou, sabe? Como existem pessoas que usam desse momento, sabe? Onde a pessoa tá quebrada, onde uma guerra que parou o mundo, né? Todo mundo ali olhando o que tá acontecendo. Fome, dor, e ainda eu tenho assim... amigas da Ucrânia que estão na Alemanha comigo, que os seus maridos não podem sair. Que cada hora o telefone toca, cai uma bomba. Será que foi perto da minha casa? Será que meu marido tá? Será que vai voltar? Será que a minha família... Eu tenho uma amiga que ela é médica, doutora, tem não sei quantas universidades. Ela tá na Alemanha como refugiada, não consegue trabalhar. O marido não tá lá. Entende? Então, essas histórias me impactam. Porque a gente olha, né, uma pessoa loira, de olhos azuis, bonita, formada, e olha a situação de vulnerabilidade. E se essa pessoa não tem uma ajuda, ela vai ir para dentro dos bordéis. E vai ser explorada e não consegue sair. E hoje você auxilia essas refugiadas? Sim. Nós estamos... todos que estão ali são refugiadas, né? É. Algumas de guerra, como o caso da Ucrânia, mas não necessariamente. Existem diversas situações. Mas nos bordéis, por exemplo, hoje nós temos diversas brasileiras, que foi um choque para mim. Eu não sabia que eu encontraria brasileiras, né? Saí do Brasil para fazer um trabalho e continuo trabalhando para o Brasil porque tem muitas brasileiras. Então, olha a importância também do governo, né? Da Polícia Federal. Então, muitas brasileiras que da não fiscalização que é necessária, porque fiscalização. adoram abrir uma mala. Sim. Mas olhar um passaporte, ver um histórico é complicado, né? Ninguém vê. E precisa ter capacitação dos policiais. A educação é extremamente importante. A gente fez as campanhas, né, do Maio Laranja, por exemplo. Falo Maio Laranja, que é a que o pessoal conhece mais. Existiram policiais que chegaram pra gente e falaram: eu não conhecia. Como que você não conhecia? Essa campanha existe há anos. Existe uma lei que fala assim, olha, tem que ser passado para os profissionais, né? E não só profissionais policiais, mas da educação, da saúde e tudo mais, porque a rede de proteção, ela precisa saber identificar. Né? E eles não sabem. Então, nós também estamos fazendo treinamentos, capacitações para profissionais. Que são do governo. E que deveriam estar capacitados. Exatamente. Entende? Então, atendemos lá brasileiros, bolivianos, colombianos. Então, a América Latina está em peso, infelizmente, dentro de bordéis da Europa. Bulgária também, Romênia... Da Tailândia também, né? Eu falei aqui que o Brasil está em primeiro lugar no ranking mundial e a Tailândia está em segundo lugar e a Tailândia está em primeiro, né? E, assim, tem muitas pessoas da Tailândia na Europa também. E a gente tem um problema, né? Tanto do Brasil quanto da Ásia, que a exploração é mais com crianças. Então, europeus viajam o mundo. O que acontece, né, na mente de um homem que ele viaja o mundo para explorar, para comprar uma criança? Que tipo de sociedade que a gente está construindo? Alguma coisa nós estamos fazendo errado, normalizando. Porque ninguém acorda de uma hora para outra e fala, eu vou abusar hoje, acordei e vou abusar de um bebê. Nós vimos ontem no Congresso casos recentes de bebês de 1, 2 meses sendo abusados sexualmente. E não aguenta, acaba falecendo. Eu não tenho como ficar parado. Você que está me assistindo, se você assistir isso daqui e falar bem assim, ok, né? Acabou aqui o podcast, vou viver minha vida. Tem alguma coisa errado. Tem alguma coisa errada. Porque não dá para saber desses dados, né, e ficar parado. Não dá. Tem milhares... Eu já fui em escolas e as crianças, elas não têm noção do que elas estão falando, né? Tia, isso acontece comigo, que a gente ensina, né, sobre as partes do corpo, sobre proteção, e elas falam naturalmente. Nossa, meu tio faz isso comigo. A minha mãe faz isso comigo. A internet é maravilhosa, né? É um assunto pesado, né? Deixa a gente... Meu coração não foi feito para essas coisas, só isso. Olha, com a internet e a importância da fiscalização, hoje em dia você não precisa penetrar, por exemplo, né, ou ter ali o ato em si para explorar de uma criança. Nós estamos tendo casos de babás, de creches, escolas que estão tirando foto de crianças. E vendendo. Manipulando a criança, né, com objetos e vendendo. Esse mercado da pedofilia é algo terrível. Cadê a polícia? Cadê o governo? Sabe, as ONGs, as pessoas, empresários, para investir nisso, nós precisamos parar. Nós precisamos parar essas pessoas. Não dá para normalizar. Então, quando a gente fala sobre pornografia ou, né, sugar daddy, essas coisas, não é que a gente é chato, né? Por eu ser cristã, muitas das vezes as pessoas falam assim, por que você é cristã? Você não quer que ninguém faça sexo? Não é isso. Eu tenho a minha fé e eu respeito as outras pessoas
a fé delas, mas aqui a gente está agindo com dados e ciência. Isso não é coisa da minha cabeça, esses números não são coisa da minha cabeça, é dados. Hoje, enquanto a gente está fazendo esse podcast aqui, né, o dado, se eu não me engano, está a cada 6 minutos uma criança é estuprada no Brasil. Eu acho que está a cada 6 minutos. Né? Uma mulher é estuprada, e eu acho que criança é menos que isso ainda. E está acontecendo. 4 minutos, disse ali, ó. Está acontecendo agora. Agora está acontecendo. Enquanto a gente está fazendo aqui esse podcast. Então não dá pra gente se acomodar. A gente precisa fazer alguma coisa. Vou te trazer um pouquinho, porque para mim você é a maior especialista no tema. Não tem ninguém mais engajada, que vive mais esse tema como você. Como você enxerga a conexão entre corpo, mente e espírito, que é a base do nosso programa, nas curas desses traumas? É extremamente importante. E o que você acha que seria interessante a gente trazer para que quem estivesse assistindo pudesse já começar dentro de casa? Porque eu tenho certeza que todo mundo, de alguma forma, tem a vida linkada com essas dores. Sim. O que você acha que a gente podia trazer para a gente começar a trabalhar dentro de casa essas pessoas de uma forma simples, que talvez isso leve ela a chegar no instituto um dia? Como que a gente pode tratar o corpo, a mente e o espírito para trazer a cura de um abuso? Tudo que a gente está falando aqui, né? Educação sexual, educação emocional, tá ligado ao corpo, tá ligado ao espírito, ao bem-estar. Né? Nós não falamos sobre, né, educação sexual, não é só sexo. É esse cuidado. Precisa cuidar. E o que o abuso, a exploração faz? Destrói. Destrói o seu corpo, que a gente vê, né, as crianças sendo deslaceradas. O corpinho de uma criança está destruindo o corpo. Né? A mente, porque uma pessoa que é violentada, ela desiste da vida, sabe? Não tem mais saúde mental, não confia mais em ninguém, né? Muitos casos de suicídios, bem Pessoas disso. que vivem depressivas a vida Depressivas, toda. tomam remédio, ficam dependentes, entende? Precisa haver esse cuidado, entende? E o espírito, né? Por isso, no Basta, antes, no núcleo de acolhimento, nós não tínhamos a parte espiritual. Mas a gente precisa se conectar a algo maior, entende? A gente precisa alimentar a nossa fé. Sim, precisamos. Nós precisamos. A gente estava conversando no congresso, né? A importância da comunidade, da comunhão, né? Não é sobre Deus, é sobre nós. Nós precisamos disso. Precisamos de relacionamento, né? De comunhão. Quando um tá fraco, o outro ajuda. E é isso que nós precisamos fazer com as vítimas. Elas precisam de alguém que as ajude. Que as ajude na parte espiritual, que as ajude na parte mental, na parte física. Porque o corpo também precisa ser cuidado, né? Não é nada de, é para ficar bonita, é supérfluo. Não. Isso é amor A sua próprio, alimentação é importante, né? O exercício é importante, o seu sono, tudo isso interfere. Tudo isso interfere. Enquanto a gente não olhar para esse lado da nossa saúde, né, física, mental, espiritual, a gente não vai conseguir avançar. Entende? Eu acredito que muito da gente estar construindo, né, esses abusadores e alimenta. A gente só se alimenta de coisa ruim. O que nós estamos consumindo? Isso faz parte também. Perfeito. Dessa saúde mental. O que a gente consome hoje? A pornografia, se você olhar, né, os conteúdos, os temas, são coisas terríveis. Na de escola, violência. Você viu a semana passada, retrasada, numa universidade, uma bela mulher subiu na mesa e fez Foi fazer algo... uma palestra, né? Desses temas que nós estamos tratando aqui. Mas é por isso a importância de profissionais capacitados. A educação sexual, emocional, prevenção ao abuso precisa ser feita através de pessoas que sabem o que estão falando. Você não vai falar da mesma forma que você fala para um adulto de sexualidade com uma criança de 2 anos. Precisa saber como falar. Né? Teve uma palestrante ontem que falou no congresso que qualquer ajuda não ajuda. Não dá para você ajudar de qualquer jeito. Eu tive pessoas no meu processo de cura, né, quando eu estava super mal, que me feriram mais que me ajudaram. Mas eu encontrei uma pessoa, né, a Simone, e ela... Beijo, Simone! Beijo, Simone! Ela foi essencial no meu processo de cura. Porque, primeiro, eu não conseguia falar.
o meu abuso ele foi tão pesado que eu não conseguia colocar em palavras. E quando eu colocava, eu vomitava. Era muito pesado, sabe? E é o que acontece com a grande maioria das vítimas. É muito pesado, a pessoa não consegue. É dolorido, você tem que mexer na ferida pra sarar, né? Limpar. E eu tive psicólogos, psiquiatras que me feriram porque eles não estavam preparados para lidar com o caso do abuso sexual, né? E ela estava, e ela me ajudou. Então, nós precisamos também de profissionais capacitados. Eu acho que esse debate sobre a educação sexual e esse medo que os pais tiveram foi porque quando a gente iniciou, colocaram pessoas que não estavam capacitadas. Lembra que eu falei também dos policiais que não sabem identificar o caso de tráfico humano? Não adianta. O que adianta eu ter leis que falam, ok, ó, dentro disso, a gente intervém. Mas o policial não sabe o que é. Ele não sabe o que fazer. Não resolve. Às vezes os próprios... Eu já passei por uma situação onde eu apanhei de uma pessoa e eu pedi ajuda, a pessoa fugiu, eu fiquei lá. E quando os policiais chegaram, eles falaram, não, mas não tem nenhum roxo aí. Pode ir embora. Porque estão ligados ainda. Não, se não tem o físico, não aconteceu. Mas depois de 3 horas eu fiquei toda roxa. Não é isso, é a minha palavra que vale, não é o que você está vendo. E não existe essa educação protetiva. Outra coisa importante é a escuta especializada, a gente fala sobre isso. Nós temos uma colega incrível, que é a Dani, e ela fala sobre, ela treina, né, pessoas, e tá aí disponível para o governo, tem que levar pessoas como ela. Sobre escuta especializada, é isso que a gente fala, né? Por que as crianças não querem falar? Porque chega na escola, aí fala pro professor, aí tem que falar pro diretor. Aí a escola inteira tá sabendo, não precisa. Constrange a criança. Mas não precisa, a escuta precisa ser feita uma vez. Pronto. Entende? Precisa ser feita, faz o relato, não precisa traumatizar. Então, tá vendo? Olha como o processo acontece. Ao invés de ajudar, traumatiza a criança. 1 vez, 2 vezes. Então, é importante ter essa capacitação. E isso vem através... Né, tem que ter a capacitação para que haja essa cura, né? Mental, espiritual, de corpo. Então, a gente precisa se capacitar e estar aberto para receber também. E a gente vai fazer barulho nesse mundão todo, minha Vocês irmã. vão ouvir a gente falar. Ó, no Maio Laranja, esse Brasil vai ficar laranja. É isso. Eu tenho um jargão, né, que a gente fala que é todos os dias serão laranja até que o abuso e a exploração acabe. Pronto. Temos a lei, temos a campanha que é em maio, mas a minha vida é viver todos os dias o Maio Laranja. Né, a vida das minhas colegas, né, do Instituto Basta, do EZEPAS, né, tantos profissionais estão todos os dias combatendo o abuso, a violência sexual, porque isso faz parte do nosso caráter, nosso princípio, né? Então, todos os dias são laranja. Não é só hoje que você está nos assistindo aqui e aí passou. É todos os dias. É todos os dias. E é um prazer estar com você. Tá, a gente está meio que indo para o finalmente. Eu tenho 2 quadros no final do programa, mas antes eu quero te dar a voz. Você gostaria de falar alguma coisa que você não disse? Algum tema, algum projeto? Quer fazer um convite para o público? Fala aí mais alguma coisa para a gente depois entrar nos nossos quadros super especiais. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, pela visibilidade, por trazer aqui. É maravilhoso essas conexões que nós temos. E conexões que a gente não entende. Vou chorar de novo. Sim. Que a gente não entende porque aconteceu há tanto tempo atrás. E hoje Sim. a gente está aqui. É tão precioso isso. Sim, muito obrigada, né? O Instituto todo agradece. Isso é muito importante, você abrir esse espaço para falar de um tema que não é fácil. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir e vão falar, meu Deus, que pesado. Mas se a gente ignorar, não resolve o problema, né? Não é porque é difícil que a gente não vai falar. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer e fazer esse convite, né, para quem está nos assistindo. Se você é um empresário, invista. Se você põe o QR Code aí, Dedé, né, para ela. E nós podemos também ir nas empresas, o tanto de abuso que acontece dentro das empresas, sabe? A gente vai, conversa, dá treinamento, não tem problema. Então, participe das nossas campanhas, né? Se você é vítima, precisa de ajuda, nós estamos aqui. Então, se conecta, né? Pode entrar em contato, eu sou super acessível. Então, tem também aqui, ó, faz assim, toda ó. a equipe. Seu QR Code está aí do seu lado. Faz, tá aqui, ó. Acessa. Então, assim, temos campanhas. Ah, mas eu não sou da área, sei lá, do acolhimento, não sou nenhuma profissional. Temos a área da comunicação, não temos a área do impacto. Tem área... Trabalho é o que não falta. Vai ter algum local que a gente vai te encaixar. Então, venha ser um voluntário, invista. Se você precisa, por exemplo, quer ouvir mais a respeito, a gente vai também, né? Pode ser eu, pode ser alguém do Instituto. Então, nós estamos à disposição, né? E vamos deixar esse Brasil laranja, porque as nossas crianças precisam ser protegidas. Obrigada, Thaís. Ai, que incrível. Que Vamos dar uma salva de palmas antes de entrar no quadro, porque ela merece.
você, por favor. Bom, e agora, com vocês, sorriso, saúde e sucesso sempre. Tá, o nosso slogan do programa é sorriso, saúde e sucesso sempre. Quero saber de forma sucinta, pontual, para você, o que significa a palavra sorriso? Amizade, amigos. Saúde? Saúde, cuidado, acolhimento. Sucesso? Sucesso, a visão, a missão. E sempre? Sempre. O Maio Laranja, todos os dias da proteção à infância. Maravilhosa. Amei. Agora, de frente com o seu smile. Eu não tô... Agora foi. Eu nunca tô piscando na hora certa, né, Dedé? Ó, esse aqui é o espelho do Smile Movement. Você faz parte desse movement, desse movimento. Fará muito mais ainda mais pra frente. E é o espelho do agora. Eu quero que você olhe pro espelho no fundo dos seus olhos. Não fale com a Thaís que passou. Não vai mudar nada. Não precisa falar com a Thaís que tá por vir. Mas fala com a Thaís de agora. Com a Thaís presente. Deixa um recado do coração pra ela. Vamos lá. Você consegue salvar muito mais crianças e adolescentes. Só isso. E você consegue conquistar tudo o que você deseja. Eu te amo! Te amo, linda. Muito obrigada. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Isso, Mais obrigada uma vez a o você. QR Code aqui do Instituto Basta. Enquanto isso, pega uma caixinha ali, a primeira caixinha ali. Tá aqui o QR Code do Instituto Basta. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe. O programa é um braço de ajuda para várias frentes. E o Instituto Basta é algo muito importante para nós. Então, não só o Instituto, mas as vidas do Instituto. Tudo que envolve o Instituto. Então, eu, como representante, como embaixadora, a Thaís aqui, como a idealizadora, presidente, nós estamos aqui pedindo para que você se envolva com o tema. Sim. Conheça mais sobre o tema. Nós sabemos que é um tema que ninguém gosta de falar, mas é preciso. E de um em um, a gente vai chegar no mundo inteiro. Vamos. Abre aí sua caixinha. Ai, que lindo. Calma aí. Desse lado. Ai, cadê? Deixa eu mostrar aqui. Olha que lindo, gente. Perfeição. Tá. Ai, que lindo. Eu espero que você goste. Ai, amei, tô apaixonada. Tudo feito com muito carinho e com muito amor para você. Muito obrigada. E de todo o meu coração. Obrigada mais uma vez. É um prazer estar do seu lado Que nessa isso. caminhada da É um vida. prazer. A todos vocês, nosso muito obrigada. Beijo. Fiquem com Beijo. Deus. Fui.